Meus irmãos, a paz do Senhor. Prazer estar aqui com vocês. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 5 até o 18, uma leitura extensa, para a gente ficar familiarizado com o texto essa noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 5 a seguir. Uma mensagem que Deus tem colocado brevemente no meu coração. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer essa noite. Todos acharam, amém? Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traga-o, pois ele me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sente-se, por favor. O que dizer desse texto essa noite? Nós temos diante de nós o fim de uma jornada. Nós temos um homem, talvez com seus 70 e poucos anos de idade, com uma amizade muito forte com um jovem que até então, alguns dizem que Timóteo já estava com seus 40 anos de idade, ou talvez um pouco menos. E pelo fato de lhe receber o evangelho, Paulo se torna o seu pai na fé. Alguns dizem que quando Paulo ele foi ensanguentado depois de uma surra muito grande, Timóteo observa que esse homem deveria ter uma causa muito nobre para derramar o sangue, resistir até o final e não desistir da sua caminhada. Ao ver o sofrimento de Paulo, Timóteo se converte através do apóstolo e Timóteo se torna um baluarte nas mãos do Senhor pela mentoria do apóstolo Paulo. Ele está em um contexto nessa história extremamente diferente do meu e do teu. O contexto que Paulo está vivendo aqui é um contexto que foge à realidade de muitas pessoas. Alguns podem até imaginar que isso talvez nem existiu, por causa de nós termos uma comodidade muito grande no Ocidente, não sabermos talvez o que seja prova, não sabermos o que talvez seja entregar a vida por Cristo, e para alguns talvez isso vai fugir da realidade. O Evangelho não é passatempo, o Evangelho não é show, o Evangelho não é para horas de fim de semana, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é perdão, o Evangelho é abnegação, o Evangelho é amor, o Evangelho é até mesmo entregar a sua própria vida por aquele que o chamou algum dia.
contexto que Paulo está vivendo aqui, e essa mensagem, Davi, apesar de você me chamar em última instância ontem, essa mensagem me quebrou, me fez chorar muito, e me levou aonde Paulo estava. Como que Deus pode fazer essas coisas? Contexto que Paulo está vivendo, em primeiro lugar, é um homem já com a idade avançada. Mas se não fosse a prisão que ele estivesse, esse homem, esse velho homem, ia muito mais além ainda. Então a idade avançada já é uma situação em que Paulo está vivendo. Tanto que ele diz em uma outra ocasião: eu, Paulo, já o velho. Você vai ficar velho se você não partir antes na eternidade. Tudo que você vem escrevendo na história da sua vida vai ter que ficar para alguém seguir o teu exemplo na fé, na comunhão, no perdão, na pregação, no ensino. Cada um de nós está escrevendo uma história, e se vivermos para chegar a ficar velhos, alguém vai nos substituir no futuro. Um dos outros contextos em que Paulo está vivendo é que ele também está preso, irmãos. E rapidamente, para mim te trazer um contexto muito rápido aqui essa noite, trazer talvez um vislumbre dessa mensagem, é que a prisão de Paulo não é uma prisão da Europa, não é uma prisão lá, talvez lá dos Estados Unidos, que tem roupa, cama lavada, ganha dinheiro com isso, porque todo preso ganha. Não é uma prisão desse tipo. A prisão de Paulo, no aspecto italiano, é a prisão mamertina, mamertinum. Era uma prisão construída em uma forma de um globo, feito de pedras. Lá em cima havia uma abertura, e a prisão mamertina era a prisão para alta periculosidade, para pessoas extremamente perigosas. Aonde nós vamos achar perigo na vida de um homem que está pregando o evangelho e falando, Kiko, que Deus é bom, que Deus muda, que Deus salva, que Deus redime e que Deus prepara o ser humano para ir para a eternidade? Aonde achar uma maldade num ser humano desse tipo? Então a prisão mamertina, havia uma abertura lá em cima. Hoje, se você vai para o Oriente Médio, você vai perceber que tem umas escadas que vai descendo, mas naquele tempo não tinha escada. De que forma os presos desciam? No chute. Só soltava lá de cima daquele buraco e se arrebentava lá embaixo. Se quebrou uma perna, problema é teu. Não se descia criminoso em corda, coisa nenhuma. Se jogava lá de cima, se vira. Se viver, viveu. Se morrer, morreu. Se ficou meia boca, ficou. O homem de Deus está nessa prisão. Essa prisão, ela era úmida, insalubre, não havia luz, muita umidade. E eu preciso de trazer essa realidade, que as necessidades dos presos eram feitas lá dentro. Não havia janela, a única abertura muito pequena era lá para cima, e acabou. As necessidades eram feitas lá dentro. A comida, o alimento era jogado lá de cima. Tanto Paulo como Pedro ficaram presos nessa prisão mamertina, mamertino. Então ele está preso, e havia um subsolo em que os presos ficavam, mas quando eles viam daquela profundeza, para você ter uma ideia, lá dentro havia uma caverninha, e quando eles saíam para uma parte um pouco mais alta, já era a sentença lavrada, chegou a hora de morrer. Quem entrava na prisão mamertina era certeza absoluta que não ia escapar. Então Paulo está preso nessa prisão, e dali ele escreve a sua última carta apostólica ao seu jovem ministro chamado Timóteo. O livro, a carta mais antiga de Paulo é a segunda carta a Timóteo. Sua última carta de despedida. E esse texto há um diálogo de um apóstolo que está conversando com seu jovem ministro. Outra coisa, sentenciado à morte. Em último, estava abandonado por todos, com exceção de Lucas. Então o contexto que Paulo está escrevendo ao seu jovem ministro e se despedindo dele é um contexto extremamente caótico, confuso. Eu fico pensando, Clayton, como que um homem de Deus, que Deus usou as mãos
para curar os enfermos, que Deus usou a boca para falar das grandezas de Deus, e vários dons do Espírito operavam na vida desse homem. Como é que esse homem conseguiu chegar lá? Se fosse o nosso contexto hoje, só avião, a melhor carne, o melhor hotel, várias viagens. Como que nós estamos perdendo a noção da coisa? Eu vou chegar lá porque Deus vai falar muito forte, irmão Dulce, conosco com essa palavra, se você me acompanhar até o fim. O velho Paulo está se despedindo do seu jovem amigo Timóteo. Para você ter uma ideia, na prisão não tinha o que fazer. Então na prisão começavam a vir as lembranças de coisas boas e de coisas ruins. Porque quando você está sozinho num hospital, eu fiquei uma vez quase um ano para poder andar. Eu vivia em hospital quando era adolescente, então a cabeça da gente começa a pensar em coisas boas e em coisas ruins. Hoje não, porque você tem bastante celular. E Paulo começa a ter lembranças e saudades de muitas pessoas. Então Paulo ele se recorda de momentos bons e momentos ruins, de pessoas boas e de pessoas ruins. Vou te trazer um vislumbre aqui dos nomes que Paulo cita no capítulo 4. Alguns nomes você jamais pode colocar no teu filho, porque é feio. Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, Alexandre o Latueiro, Priscila e Áquila, um casal excepcional no Evangelho. Onesíforo, Erasto, Trófimo, Eubulo, Prudente, Lino, Carpo e Cláudia. Todas essas lembranças vinham na mente de Paulo, e Paulo ia escrevendo lembranças boas e lembranças ruins. Citando esses nomes, Paulo admite que tem saudades de algumas pessoas, mas que não tem saudade de outros momentos. Me acompanha ali no telão, o verso de número 5. Vamos lá, rapidinho. Paulo então ele está dizendo a Timóteo, no verso de número 5, quanto a ti. No verso de número 6, quanto a mim. Quanto a ti, meu jovem. Verso de número 5. E o verso de número 6, quanto a mim. Quanto a ti, Timóteo, seja sábio. Sofre as aflições. Timóteo, segue, vai avante. Timóteo, não para. Vai para frente, os inimigos vão surgir, as aflições vão aparecer, vai para frente. Quanto a ti, Timóteo, segue, vai para frente, pega o exemplo meu, vai para frente, segue o caminho, não para, não desiste, não retroceda. Quanto a ti, Timóteo, há um futuro glorioso te esperando nas mãos de Deus. E eu falo com a juventude essa noite pelo Espírito aqui. A despeito de todo o seu futuro secular, coloque esse futuro nas mãos de Deus. Quanto a ti, meu jovem, segue nas mãos de Deus, porque Deus quer fazer maravilhas através do seu futuro. Ô Timóteo, quanto a ti, meu filho, vai para frente. Agora, quanto a mim, acabou. Eu sei que aqui na prisão mamertina eu não vou sair mais. Verso de número 9. Rapidinho, meu querido, que o tempo vai terminar daqui a pouco. Verso de número 9, eu vou te acompanhar na Bíblia. Tem que ter raciocínio nas Escrituras. Vamos lá, verso de número 9. Vamos lá. Procura vir ter comigo. Bem devagar. Paulo está com saudade. Em épocas de agonia, de aflição, tenha ao menos um amigo no momento de dificuldade. Conte com pelo menos um amigo ou uma amiga, mas conte com ele. Se tiver só um, é de confiança. Não fique sem pelo menos um amigo na sua vida, no momento de dificuldade. Eu fico de cara, pastor Júlio, com a arrogância de pessoas que acham que podem viver sem os seres humanos, podem viver sem amigos. Mas na hora do aperto,
aperto, na hora da doença, na hora da enfermidade, vai se lembrar que vai precisar de um amigo. Mas a Bíblia diz o seguinte: aquele que tem muitos amigos já pode se congratular, mas existe amigo melhor do que irmão. Conte com pelo menos um amigo na hora da agonia que você está vivendo, mas não fique sem um amigo pelo menos. Aleluia. Então Paulo está dizendo, dando instruções para Timóteo. E ao receber a carta que Paulo envia, o Timóteo se prontifica. Afinal de contas, Paulo é meu mentor. Recebi o evangelho através dele, recebi as instruções através dele. Eu não vou abandonar ele. E historicamente falando, Timóteo se prontificou realmente a ir visitar Paulo na Itália, que estava preso. A distância, porém, no nosso mapa geográfico, que de Éfeso até Roma era 2.032 quilômetros para chegar. Quanto que era? 2.032, 33 quilômetros. Ah, mas isso eu chego rapidinho. Se hoje você sair ainda lá de Éfeso e ir para Roma, é 1 dia e 4 horas de carro, de avião em curto espaço. Agora, você consegue imaginar a situação e voltar quase 2.000 anos atrás? Não tinha navio de motor. Não tinha motor, tá? O motor se chamava arroz e feijão. Escravos que empurravam o navio com o leme lá no porão. Pelo menos se levaria de 5 a 6 meses para Timóteo chegar. Eu não vou te deixar, Paulo. E a agonia de Timóteo para chegar logo. E Paulo diz: vem depressa. E Timóteo se prontifica. Mas a gente sabe que não deu tempo de Timóteo chegar e pegar Paulo em vida. Sabe o que o Espírito está falando contigo aqui essa noite? Não se distraia, por favor. Você é uma pessoa ingrata. Sabia disso? De tudo que as pessoas já te fizeram, e você está onde está, porque Deus usou essas pessoas para te abençoar. Deus vai te fazer lembrar de pessoas que te ajudaram a decolar. Você vai ligar para ela e vai dizer: faz muito tempo, mas eu só quero te agradecer pelos momentos difíceis da minha vida, e que se não fosse você, eu estaria perdido ou perdida. Pense bem, Paulo está barbudo, pisando na lama. Não tinha piso antiderrapante, era lama misturada com fezes e urina. Paulo estava sem tomar banho, fedorento, e o homem de Deus estava nessa situação. Verso número 10. Porque, quem é esse autor aí? Oh, Demas, talvez você está me ouvindo essa noite, Demas. Talvez alguns Demas vão me ouvir essa noite. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Tessalônica era uma cidade portuária, que para o comércio era extremamente importante. E sabe o que Ló escolheu? A melhor cidade. Você se lembra de Sodoma e Gomorra? Porque eram cidades prósperas. E quase foi o fim de toda a sua família, mas os genros pereceram. Cuidado com as suas decisões, com as suas escolhas, porque nem tudo que brilha pode ser ouro. Pode ser o diabo numa cilada para te trancar, como trancou Demas, e talvez nunca mais sair. Há um provérbio na Bíblia, que ele é traduzido na nossa linguagem de hoje: confiar em um homem infiel em tempos de angústia é como ter um dente quebrado na boca. Confiar em um homem infiel em tempos de angústia é como ter um dente quebrado na boca. Incomoda, dói, a gente não respira direito. E assim são as pessoas infiéis quando a gente está em tempos de angústia.
Timóteo, eu estou sozinho aqui. Vem logo. Eu preciso do contato humano. Eu preciso de um amigo. Eu preciso conversar contigo. Vem logo. O que significa abandonar? Grave isso. É deixar. Afastar-se por um longo período. Não existe abandono rápido. Ah, abandonei e voltei. Não existe isso. O abandono ele funciona em 2 paradigmas. Primeiro, é um abandono por um longo tempo ou é um abandono para sempre. No transitivo direto, para você ter uma ideia, é deixar a própria sorte te vira nessa angústia que você está vivendo. Você já viveu isso? Você já viveu isso? Você já viveu isso? Na hora que você mais precisava, na angústia que você estava sofrendo, você contava com aquele amigo infiel e ele te abandonou e te largou na mão em cima de 4 latão. Já vivi isso. É deixar a própria sorte. É desamparar. É esquecer totalmente. Então pense bem que há pelo menos 2 ou 3 referências em relação a Demas pelo seguinte: foi um baita de um companheiro de Paulo, foi um excelente ministro, mas ele abandonou porque ele amou o presente século. Uma expressão mais próxima significa amou o agora. Aí vem o capítulo 2 da primeira carta de João, versículos 15, 16, 17, dizendo assim: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque tudo que existe no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amar é você se entregar de forças, de alma, de todas as suas energias. Então para Demas o mais importante não foi o seu ministério até o final. Para Demas o mais importante foi amar aquilo que o mundo lhe estava oferecendo, e ele priorizou o mundo, menos Deus. Tem uma expressão para você essa noite: supere aqueles que te decepcionaram. Supere. Porque Deus é mais. Porque se você não superar, você vai cair em depressão. Então por mais que uma pessoa te abandonou, na hora que você mais precisava, você contava com ela, ela foi infiel, supera isso, porque Deus vai te fazer um vencedor. Supera, não se entrega, levanta a sua cabeça essa noite, porque Deus é mais na sua vida. Supera essas pessoas, supera isso. Todos aqueles que te decepcionaram. Um tapa na cara não dói tanto como um abandono. Quando lá na região norte, nordeste, começou a dar as crianças vindo com cabeça d'água, simplesmente os maridos começaram a abandonar a mãe com as crianças defeituosas e desapareceram do mapa. O que dói não é a falta de comida, é o abandono. Cadê o Demas? Vazou. Cadê o Demas? Desistiu. Então Demas, em primeiro lugar, ele abandona Deus. Alguns dizem ele não, se amou o mundo, abandonou Deus. Segundo, ele abandonou a sua vocação, irmãos. Eu espero que nessa noite você não fica correndo em igrejas atrás de oportunidades. Ah, se Deus não me levantar, não precisa dessas coisas. Tem pessoas que Deus levanta, tem outros que Deus abate, tem outros que Deus nunca vai levantar. Mas o importante é você cumprir o seu papel de cristão nesse mundo. Não fica atrás dessas baboseiras, querendo oportunidades no meio evangélico. E com isso você vai perdendo a noção de todas as prioridades na sua vida. E uma delas é você amar a Deus e odiar o mundo. Aleluia. Demas abandonou o reino de Deus. Demas, ele abandonou o seu mentor. Ingrato. Eu não vou falar para o pastor Júlio, que ele tem muito mais experiência do que eu. Mas quantas pessoas que você ajudou em momentos difíceis, e essas pessoas hoje te odeiam e te decepcionam.
Quer que eu te fale uma coisa? Supere isso para a glória de Deus. Supera isso. Demas, ele abandona tudo isso. Em relação a Crescente e a Tito, eles seguiram firmes na obra da evangelização. Tem um grande problema nosso, Nininho, que é assim: se vem um desanimado, ele desanima uma turma. Se vem um cabeça baixa, ele quer desanimar todo mundo. Se ele vem falando mal da igreja, do pastor, ele quer falar mal do pastor e da igreja para todo mundo. Fala ou não fala, Deus? Isso que eu não tenho muito contato contigo. Faz tempo que você não vai em casa, né? Fecha o bico. Supere tudo isso para a glória de Deus. Supera. Eu tenho certeza que você vai superar para a glória de Deus. Verso 11, rapidinho. Verso 11, verso 11, verso 11. Eu quero chegar a uns pontos importantes que Deus está trazendo aqui. Você sabe como é que as pessoas, os temas da vida abandonam? Charles Swindoll, ele levou seu neto para ver o mar, alguns anos atrás. Hoje ele está com 95 anos de idade. Ele escreveu o livro Cristianismo em Crise, bem fininho. E o seu neto ia na praia, brincando com ele. Então a água sempre batia no sentido da rocha ali. Ele falou para o neto: eu vou fincar uma estaca aqui. Na próxima vez que a gente vir, nós vamos ver como é que está a água. Depois de algum tempo eles voltaram. E o mar encobriu a estaca, porque causou erosão por baixo e tirou a estaca fora. Demas estava com um problema de erosão espiritual. As coisas, meu querido, não acontecem do dia para a noite não, tá? Gradativamente, sorrateiramente, paulatinamente, bem devagarzinho, as erosões espirituais vai acontecendo na nossa vida. E quando a gente perceber, o mundo vai falar mais alto do que o reino de Deus. O diabo vai falar mais alto do que Deus. O reino das trevas vai falar mais alto do que o reino da luz. O que você anda valorizando mais na sua vida espiritual? Você valoriza a sua família? Você educa a sua família nos caminhos do Senhor? Como é que você está fazendo? Valoriza, porque talvez alguns essa noite estão com erosão espiritual. E antes que você abandone o reino, antes que você abandone todos os princípios de Deus, é melhor você voltar, se arrepender, se entregar totalmente a Deus e deixar o Espírito Santo te dominar por completo, antes que possa fazer uma erosão espiritual. Verso 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traga-o contigo, porque ele me é muito útil no ministério. Sabe quem que foi Lucas? Ele foi o médico pessoal de Paulo, para curar as feridas que ele recebia no calabouço. Lucas foi o amigo fiel de Paulo. Eu estou contigo até o fim. Eu vou contigo até o fim. Aonde você for, eu vou. Aonde você estiver, eu estarei. Eu vou contigo até o fim. Pelo menos um amigo fiel você precisa ter na vida, para te acompanhar até na morte. Mas você precisa ter um amigo e uma amiga fiel que te acompanhe em momentos de agonia até o fim. Agora, se descortina as escrituras sagradas, porque há uma menção de Paulo ali em relação a Marcos. E a gente sabe no capítulo 15, verso 36 a 39, que houve uma discussão muito grande quando Paulo estava na sua viagem missionária, e todos nós sabemos disso. E Marcos ele abandona porque não queria mais a perseguição. Então Marcos ele abandona não a fé, a missão. Demas abandona tudo. Olha só, que momento glorioso que nós temos nesse versículo 11. Um momento de perdão, um momento de ajuste, um momento de compreensão, um momento de valorização. Aquele que outrora abandonou, Paulo antes de morrer diz: traz Marcos. Esse cara é útil para mim no ministério. O passado foi embora, aqui já está perdoado. E agora Deus vai falar contigo mais um pouquinho. Dá uma chance para as pessoas que no passado te ofenderam e te abandonaram. Dá uma chance. Dá uma chance para essa pessoa. As coisas podem mudar. Nós, crentes, irmãos, temos um problema crônico dentro da nossa vida, que é desviar das pessoas, que é não encarar mais os irmãos em Cristo.
por causa de alguns erros que acontecem, e a gente quer martirizá-los e nunca mais olhar na cara deles. Dê uma chance para as pessoas que te prejudicaram, mas aconteceu. Dá uma chance para provar para elas mesmas e para você que o reino de Deus vai para frente. E eu falo pelo Espírito aqui essa noite: a tua vida só não vai para frente, tuas pregações não vão para frente, teu louvor não vai passar do telhado, enquanto você não der uma chance para essa pessoa que te machucou. E digo mais uma coisa aqui de Deus: aproveita enquanto você está vivo, tá? Aproveita enquanto você está viva, porque na morte não vai ter oportunidade nenhuma mais. O pai que você não conversa mais, a mãe que você abandonou dentro de casa, filho que abandona a mãe dentro de casa, porque as prioridades são mais do que pai e de mãe. Aproveita a oportunidade, perdoa e segue o teu caminho, porque as coisas podem mudar. Corre comigo, por favor. Versículo de número 13. Rapidinho. Eu vou falar devagar aqui. Quando você vir, o Paulo disse assim: quando você vir. Não deu tempo. Não deu tempo. Traga 3 coisas. Primeiro, qual é? Segundo, livros. Terceiro, os pergaminhos. Porque a capa já estava frio naquela masmorra. Aquela prisão estava cheirando mal. O frio estava entrando por aquela abertura. E Paulo já estava com muito frio, sem um cobertor para se cobrir. Ô Timóteo, chega logo, porque eu preciso dessa capa. Está muito frio aqui dentro. Livros e pergaminhos, especialmente os pergaminhos. Para mim resumir, os pergaminhos provavelmente eram os rolos em branco para Paulo escrever. E os livros era a versão do Antigo Testamento. Traga tudo isso, porque eu deixei na casa de Carpo. E quando eu saí lá da casa dele às pressas, eu saí de lá preso e tudo ficou. Traz para mim. Eu vou te citar uma expressão de Charles Swindoll que você nunca mais vai esquecer. Está muito difícil os crentes gostarem de leitura. Está muito difícil. Leia amplamente. Leia profundamente. Leia frequentemente. Vamos gravar isso? Leia amplamente. Leia profundamente. Leia frequentemente. Gravou? Leia. Vamos lá, sem medo. Amplamente. Leia. Leia frequentemente. Você tem feito isso? Deixa eu terminar. Vamos lá. Versículo de número 14. Aí está o problema. Alexandre, o latoeiro, me abençoou muito, tá? É isso? Lembra que eu te falei no princípio? Lembranças boas e lembranças ruins. Aí está uma lembrança ruim. Alexandre, o latoeiro, me causou poucos males. Me causou muitos males. Males aí da expressão de maldade. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Mas em relação aos que abandonaram Paulo, como Hermógenes e outros, e todos os da Ásia, Paulo diz que isso não lhe seja imputado. Agora para Alexandre a coisa muda. Que Deus faça justiça. Que Deus faça vingança. Esse Alexandre, ele era um fabricante de ídolos, irmãos. Ele se opôs ao ensino de Paulo. Ele propagava a sua doutrina maligna entre os crentes. Ele esteve envolvido na prisão de Paulo. Ele deu um falso testemunho contra Paulo. E aonde Paulo estava, esse camarada ia atrás para infernizar a sua vida. Agora eu tenho um conselho de Deus para te dar aqui essa noite. Toma cuidado com aqueles que te ferem. Toma cuidado com aqueles que te machucam. Toma cuidado com aqueles que vão te colocar no chão e pisar em cima. Toma cuidado com essas coisas. No versículo 5 que eu te li, que Paulo disse para Timóteo: sofre as aflições. E em relação a Alexandre, esse você não vai sofrer aflição na mão dele.
Você entendeu? No verso 5, sofre as aflições, Timóteo. E em relação a Alexandre, vaza dele. Não sofra nas mãos desse homem, Timóteo. Paulo estava indo, mas o Alexandre ia ficar e ia infernizar a vida de muitos crentes. Então Paulo diz: toma cuidado com esse homem. Eu vou me dirigir a você essa noite. Você tem pessoas que te odeiam? Você é amigo de todo mundo? Aí o diabo na vida dele tem pessoas que são más por natureza. É a natureza do indivíduo ser mau e cruel. É a natureza do indivíduo. Toma cuidado com as pessoas que te machucam, que te colocam para baixo. Aonde você estiver servindo a Deus, em qualquer lugar, Jean, você vai ter inimigos. Em qualquer lugar, e aqui eu tenho inimigos, você tem inimigos. Uma coisa eu vou te dizer: se você agrada a todo mundo, você está no pior caminho da sua vida. Agora, se você é sincero no servir a Deus e amar a sua palavra, você sempre vai ter pessoas que, como diz Charles Swindoll, ainda com seus 95 anos, Charles Swindoll diz o seguinte: parece que eu atraio meus inimigos como mosca. Sem a pessoa te conhecer, sem a pessoa saber quem você é, ela passa a te odiar. E ela passa a complicar e caçar problemas para cima de você. E esse Alexandre foi um cara ruim. Então, Timóteo, eu estou indo, mas você vai ficar e você vai seguir. Eu já parei. Toma cuidado com esse cara aí. Tem pessoas, Jean, que colocam a gente pro chão. Já percebeu isso? Nunca compartilha dos seus sonhos. Sempre tem uma palavra negativa. Foge desse latoeiro, tá? Foge desse Alexandre. E não tenha muito contato para não estragar a sua fé. Por quê? Uma palavra maldita que não é bendita, dependendo da época que você está vivendo, se você tiver uma vida amargurada no momento ali, e alguém vem e acaba te enfiar uma faca com palavras, vai te destruir, Kiko. E se você já sabe desse indivíduo, o que você vai fazer? Vaza! Terminando aqui. Eu vou te dar meu exemplo. Pronto. Eu mexendo na construção, sempre trabalhando, ralando. Tinha um irmãozinho? Tem. Vai fazer isso? Sempre palavra contrária, sempre colocando pro chão. Isso nunca vai dar certo. Isso daí não vai dar certo. Isso aí não funciona. Sempre, Jean, sempre. Da última vez eu tive que tomar uma atitude sem falar nada. Tinha um camarada com móveis planejados, passou em casa ali, conversei e falou o seguinte: ó, entra aqui dentro. Você acredita que o camarada ficou lá fora como um cachorro raivoso? Ele ia para frente, voltava, olhava, queria falar mais alguma coisa. E eu peguei, falei: entra aqui dentro, vamos conversar e eu já vou fechar o portão. E ele ficou quase meia hora lá fora. Ele passava e dizia: você vai rebocar essa obra? E eu contei, perdi de vista. Eu falei: não. Mas por que quando eu passo aqui na frente fica feio isso? Por que você não vai rebocar? Eu falei: porque eu não quero. É lógico, não tinha dinheiro. Ah, tá bom. Da última vez o que eu fiz? Esse conhecido saiu. Eu falei: a hora que você sair, você vai lá que eu já tranco aqui no controle do portão e acabou a história. Pronto. Curei. Se as pessoas não podem compartilhar com os teus sonhos, tira fora do cardápio, minha irmã. Tira fora, porque vai acabar contigo. Vai destruir a sua fé em Cristo. Tem certas pessoas que você tem que fugir. E pior, dentro das igrejas. O grande problema é dentro das igrejas. Vamos lá. Tenha discernimento das tuas amizades. Tenha discernimento. Verso 15 para a gente terminar. Tu também guarda-te também dele.
Assim está escrito, porque ele me causou muitos males e vai causar para você também. Verso de número 16, o que está escrito aí? Verso de número 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, chamada prima actio, e tinha também a segunda actio, que era as audiências para os que seriam julgados em Roma. Defesa nesse versículo significa apologia ou apologética, defender as suas crenças, custe o que custar. Então, diante do tribunal, Paulo defendia sua crença em Deus até a morte. Apologia, apologeta, apologético. E ele escapa da prima actio, ele escapa da primeira, mas não escapa da segunda. Os versículos 17 e 18, e aí eu quero falar contigo e já terminar. O horário foi 17 e 18. Vamos lá? Nós temos um apóstolo abandonado, nós temos um apóstolo amargurado, nós temos um apóstolo triste também, sem esperança. Só que ele diz assim, eu vou te colocar aqui 5 princípios do assistencialismo de Deus em épocas de agonia e aflição. Primeiro, depois que Paulo relata todo o abandono, ele diz assim, o Senhor me assistiu. Assistir é estar do lado, é auxiliar. Em Deuteronômio 31, versículos 6 e 8. Quem pode ler para mim rapidinho no telão? Rapidinho, meu querido, rapidinho. Deuteronômio 31, versos 6 e 8. Olha só. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará e nem vos desamparará. Verso 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Paulo, promessa é tua. Todos te abandonou, mas eu não. Todos desistiram de você, mas eu não. Todos não estão mais com você, a não ser Lucas, mas eu estou contigo nessa prisão e vou te levar para a eternidade comigo. Segunda questão. O Senhor me revestiu de forças. Porque não tinha mais forças lá dentro. Fortalecer, fortificar na mente, no coração e até no corpo. Terceiro, o Senhor me libertou da boca do leão. Boca do leão, irmãos, é um perigo eminente de vida. Escapei. Alguns já escaparam da morte aqui? Depois de mim? Fique com a sua mão levantada. Aleluia. Aleluia. O Senhor te livrou da boca do leão. Naquele fatídico dia que tudo estava indo para trás, Ele estava do teu lado e te livrou da boca do leão. E o diabo ficou furioso com isso, e você está vivo ainda para a glória de Deus. O Senhor me livrará de toda obra maligna. O Senhor me levará para o seu reino celestial. Se põe em pé, por favor. Deus falou contigo essa noite. Tem momentos na sua vida que você fica triste, desamparado, aflito. Se você contar com a amizade das pessoas, você vai morrer logo, tá? Mas a amizade de Deus não. Nós vamos orar pela tua vida. Porque mesmo Paulo na prisão estava fraco. Deus vem e diz, eu vou te fortalecer aqui dentro. Tu tá mal cheiroso, tá feio na foto, né, Paulo? Mas eu tô contigo aqui. Daqui a pouco tu vai estar comigo na eternidade. Já está tudo preparado. Eu vou te levar para o meu reino celestial. Combati, acabei e guardei. E você, Demas? Será que qualquer coisinha na sua vida está tirando a tua perspectiva de cristianismo e de fé em Deus? Por que você reclama tanto da sua vida? Por quê? Eu quero orar por algumas pessoas aqui, rapidinho, meu querido, por favor. Você que está no momento crucial da sua vida. Há momentos que eu preciso receber força de Deus, tá? Eu estava aqui em casa essa semana
Eu fui escutar Vitorino Silva. Estou ficando velho. Às vezes Duda fala: pai, está escutando essas coisas de coisa antiga? As antigas são melhor. E eu escutei um hino do Vitorino, 4 vezes. Eu não consegui almoçar. Fiquei soluçando na mesa sozinho e falando em outras línguas. Só que me levantei um gigante daquela mesa. Mesmo Deus vai fazer contigo essa noite. Não se apressa logo aqui essa noite para receber oração, porque Deus ele vai te dar força. Deus vai te encher pelo Espírito Santo, porque Deus vê a sinceridade da tua vocação. Deus vê a sinceridade do ministério que Ele colocou nas tuas mãos. Não vem dizer: eu sou forte. Eu não sou forte coisa nenhuma. Eu não sou forte. De vez em quando dá uma queda. Deus, estou me sentindo tão fraco. Eu lembro que alguns dias, Michel, a Maleca estava viva. Foi me dando uma angústia tão grande. E eu falei para Neia: Deus está falando para mim lá na casa da Maleca. Eu estava sufocado, agoniado. Eu não sabia por que eu estava com aquela angústia. Eu estava chorando e parece que o mundo ficou muito pequenininho para mim. E quando eu cheguei na Leca, ela disse assim: eu já te esperava. Eu já te esperava. Eu coloquei essa angústia em você, para você vir aqui, para que eu possa falar contigo. O ministério vai para frente ainda. Você não chegou na prisão Mamertina ainda, nem vai chegar. Mas eu sei que Deus é poderoso para te consolar. Eu sei que Deus é poderoso para te fortalecer. Eu sei que Deus está do teu lado e nunca vai te abandonar. A prova vai passar, e se não passar, a gente vai passar para a eternidade. Receba o consolo do Espírito Santo aqui essa noite. Receba a força que Deus está te trazendo aqui essa noite. Por favor, receba. Porque Deus veio aqui para te consolar no meio desse vendaval. Você está se sentindo abandonada. Você está se sentindo como se nada mais existisse na sua vida. É porque Deus te trouxe aqui nesse lugar para dizer para você que o ministério vai para frente ainda, tá? Deus vai usar as tuas mãos ainda mais de uma vez. Deus vai usar a tua boca mais de uma vez para a sua glória. Orama basheramanda mama cheia que bazuia se. Ele vai te pegar na primeira curva essa semana. Você vai virar o carro, ele vai te encher do sopro divino. Marquinho, olha para mim, filho. Marquinho, vai ser cheio essa semana. Não sei o dia, porque o Espírito é de repente. Vai haver uma graça de Deus sobre a sua vida essa semana, meu filho. Não terminou ainda não. Tem muita coisa aí pela frente ainda. Na tua bicicleta, na tua caminhada, o sopro do Espírito vai te pegar. Você vai ser tomado pelo Espírito Santo. Você vai colocar o teu pé dentro da sua casa e o Espírito vai te tomar e te dominar. E cantura maché. Porque eu e você, a gente não é diferente. A gente somos os mesmos filhos de Deus, de um único Espírito, de uma mesma unção, de uma mesma graça, de um mesmo poder. E esse Espírito vai te encher. Você está precisando de força. Você está precisando de força.
Você está precisando da força de Deus na sua vida essa noite. Você está precisando do consolo do Espírito Santo. Ele disse: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu não vou largar você. Tem hora que você pensa que eu estou longe, mas eu estou do teu lado. Esse é o consolo do Espírito Santo sobre a sua vida. Ai, aleluia, aleluia, aleluia. É o consolo do Espírito Santo sobre a sua vida. É o consolo do Espírito Santo sobre ti. Ah, Jesus, fortalece. Ah, Senhor, dá força essa noite. Iramaia xeremanda mama masterei. Assim diz o Senhor. Não terminou para ti, moço, ainda. Vai para frente, deixa Deus usar tuas mãos, deixa Deus usar tua voz. Alguns vai terminar a carreira logo, outros vão ir para frente. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Outros vão para a eternidade, outros vão parar. Mas você não pode ser um Demas da vida. Você tem que ser um Timóteo. Você tem que ser um Tito. Você tem que ser alguém que vai levar o nome de Deus no meio das trevas. Receba o consolo do Espírito Santo essa noite. Você só vai receber se você abrir o seu coração. Abra o seu coração e diga para Ele: hoje eu estou um bagaço. Hoje eu não estou valendo mais nada. Eu não estou me sentindo nada. Eu estou me sentindo um zero. Mas a posição desse zero na matemática vai inverter. O zero do lado esquerdo não vale muita coisa, mas se jogar para o lado direito vai valer alguma coisa. Então Deus vai pegar esse zero e vai jogar para o lado direito, e a questão monetária vai aumentar. O que Deus está te dizendo essa noite é que Ele veio para te consolar. Lá na tua casa, mulher, a luta com teus filhos. Ah, Senhor, com teu marido. Tu tá bem quietinha, né? Tu tá bem silenciosa. Você nunca contou nada, mas o Pai está falando contigo aqui essa noite. Você chegou até a desanimar, mas Deus está te fortalecendo essa noite. Deus está dando graça dentro de você. Missão de mãe é uma missão extremamente importante. Missão de pai também. Você que é pai, talvez desanimou com o filho que está fora. Deus está te dando força para você levar esse legado até o fim. Feche os seus olhos, por favor. Fala para Ele como é que você está se sentindo essa noite. Fala para Ele. Ah, eu estou uma porcaria. Pode falar, fala com Ele. Eu estou ruim, hoje eu estou ruim. Hoje eu estou numa situação, Senhor, que nada vai. Fala isso para Ele. Mas eu quero receber força essa noite. Eu preciso de força. Eu preciso de consolo. Fica comigo, Senhor. Pai Celestial, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Senhor, fortalece agora. Dá o ânimo necessário, Senhor, nesse momento. Não deixa as lutas suplantar, Senhor, mas que recebam a Tua graça essa noite. Deus, dá força a cada um de nós. Precisamos da Tua força, Senhor. Precisamos do Teu consolo, mas a Tua presença está conosco. Muitas das vezes não percebemos, mas Tu estás conosco. Conceda graça sobre essa vida, essa família, esse pai, essa mãe, para que leve o Teu nome, Senhor, até o fim da jornada. Quem crê diz amém.